Olá pessoal, estou aqui no Pangeia Educação Empreendedora para bater um papo com essa turma que está aqui comigo. Tudo bom, pessoal? Sim! Muito bem, gostei da animação. Bom, a gente vai falar sobre o mundo, o mercado de trabalho, sobre as relações que vocês têm com as famílias hoje e sobre vocês, tá? Vamos começar do macro até chegar em vocês? Então lá, vamos falar do mundo hoje, né? Sei que está todo mundo aí no último ano do ensino médio, se preparando para fazer uma escolha importante, né? Essa escolha profissional, para onde vocês vão, o que vocês vão fazer da vida, né? E muitos fatores são levados em consideração nesse momento, né? O que cada um de nós gosta, né? Como que a família da gente talvez lide com essa opção, com essa escolha da gente e como que a gente tem essa escolha nesse mundo em que a gente está vivendo, né? Vamos começar a falar do mundo, que é mais fácil, depois a gente fala da gente, que é mais difícil? Bora! Bom, então falando do mundo, né? Eu acho que mudou muito, né? Esse cenário de relação da gente com o trabalho e das possibilidades que existem hoje no mercado de trabalho, né? Quando eu fiz a minha escolha, há muitos e muitos anos atrás, né? Praticamente no século passado, a gente tinha muito menos opções, né? E as opções eram opções muito clássicas, né? Eram profissões que já vinham, que já existiam, né? Há muitos e muitos anos, há décadas, né? Que muitas delas continuam a existir até hoje e vão continuar a existir sempre, né? Mas a gente tem uma mudança muito grande, né? Nesses últimos anos, nessas últimas décadas, em relação ao mercado de trabalho, né? Então, a revolução tecnológica que a gente está vivendo, né, faz com que carreiras novas surjam, né, da noite para o dia, que outras tantas sejam extintas, né, também da noite para o dia. E eu acho que a hora que vocês pensam na escolha, vocês pensam muito, né, no que vai ser dessas profissões, né? Assim, qual que é o espaço que essas profissões têm hoje, né? Por exemplo, a área de tecnologia, né, é uma área que ganhou um destaque absurdo, né, nesses últimos anos, quando a gente compara com o momento em que eu fiz as minhas escolhas, né? E outras tantas profissões que eram desejos, objetos de desejo das famílias e dos próprios jovens no momento da escolha, hoje tem um apelo menor, né? Então, eu acho que sem dúvida nenhuma as tecnologias e a relação das tecnologias com as áreas clássicas, né, tem ganhado muito espaço, né? E a gente está vivenciando, né, para além da revolução da tecnologia, a gente está vivenciando, né, a cada dia, né, uma nova mudança tecnológica, né? E a gente tem falado muito de inteligência artificial, né? E como a inteligência artificial vai ocupar alguns postos de serviço, né? Como a automação, né, que cada vez mais ganha espaço, também vai ocupar postos de serviço, né? Então acho que vocês fazem essa escolha de vocês, né, com base, né, muitas vezes na história dessas profissões, dessas carreiras, mas também no que vocês veem, no que vocês ouvem, no que vocês percebem do que está acontecendo no mundo lá fora. E o mundo está muito dinâmico mesmo, né? Então eu acho que uma característica desse momento do mercado de trabalho é essa velocidade, né? Esse dinamismo, essas alterações que vão acontecendo o tempo todo, tá? Bom, pessoal, eu acho que uma questão que eu acho que é muito importante e que chama muito a atenção da gente, né? Como, né, que uma profissão clássica, né, como medicina, por exemplo, que foi uma carreira que eu escolhi, como que a medicina e como as outras carreiras clássicas, né, elas vão interagindo, né, com esse momento tecnológico que a gente vive, né? E eu começo, então, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? O que vocês estão levando em consideração no momento dessa escolha? São as escolhas pessoais, os desejos, né, o que vocês gostam, é um pouco a questão da pressão da família, as expectativas da família, ou é um pouco o mercado como ele está hoje? O que vocês pensam em relação a isso? Alguém tem um palpite? Lá em cima, Rafa. Rafa.
Olha, eu escolhi a nutrição. Você vai escolher o quê, desculpa? Eu escolho nutrição. Nutrição. Até o momento eu quero fazer nutrição, ainda não está 100% decidido. Mas eu escolhi nutrição porque durante os últimos anos da minha vida eu percebi o quanto o fato de eu saber nutrir meu corpo melhorou muito a minha qualidade de vida, sabe? Foi um processo tanto psicológico quanto físico, quanto eu me senti bem comigo mesma, e foi por isso que eu escolhi nutrição. E eu tô tentando equilibrar todas as áreas que tu falou, questão de ter uma vida estável, ter uma vida feliz, uma vida confortável e também seguir os meus desejos. Eu acho que foi por isso que eu escolhi isso. Bom, pessoal, isso que a Rafa falou, eu acho que é um retrato muito legal, né, de um processo de amadurecimento. E acho que tem a ver com isso, né? A gente fala dessas dimensões separadas, né? Como eu me sinto, como a minha família tem expectativas em relação à minha escolha, como o mundo está aí fora, como se fossem, né, entes separados, mas na verdade está tudo junto, né? Está tudo interagindo para que a gente possa fazer essa escolha, né? Nutrição, só para citar aqui o exemplo da Rafa, é uma área que ganhou muito destaque, né, nos últimos anos, né? É uma profissão clássica, né? Ela já existe há muito tempo, né? Mas com o advento das tecnologias, com as pressões que têm acontecido, né, em função da nossa saúde, né? A população, né, está cada vez com mais questões de sedentarismo, a população está com cada vez mais questões de obesidade, sobrepeso, né? Então isso tudo, de alguma forma, faz com que a nutrição tenha um destaque muito grande, né? E nutrição é uma das áreas que ganhou, em termos de avanços de pesquisa e de tecnologias, muito. Então, como isso é importante, né? Eu acho que, ainda falando do macro, pessoal, então tem um universo em volta de vocês que está em transformação o tempo inteiro e que vocês têm que tentar acompanhar isso, né? Pelas redes sociais, pela internet, pesquisando, avaliando, né? Então acho que é um mundo em transformação. É um mundo em transformação em que carreiras que não existiam, como a gente comentou, passam a existir e, né, de alguma forma, carreiras clássicas ganham ou podem se extinguir ou ter um espaço menor, né? Então acho que esse é um ponto importante dessa história. Uma outra coisa que eu acho que é muito interessante a gente pensar, às vezes eu estou em dúvida se eu faço, por exemplo, a gente estava falando com o Francisco, que está aqui do meu lado, aqui, né? Levanta a mão ali, Francisco. A gente estava falando um pouquinho com o Francisco antes de começar. O Francisco contou que quer fazer biologia, mas também gosta de farmácia, também gosta de química, talvez faça 3 escolhas ou tenha 3 experiências. Então acho que esse é um outro ponto importante, né? Às vezes a gente pode fazer uma escolha, né? E essa escolha tem as áreas hoje têm tantas possibilidades dentro delas mesmas, né? Que o Francisco fazendo biologia pode trabalhar com química, pode trabalhar com farmácia, pode ser um empreendedor em biologia, pode ser um pesquisador em biologia, pode ser um professor em biologia, pode ser um comunicador em biologia, pode ser um desenvolvedor único e exclusivamente de tecnologias em biologia. Então, assim, dentro de uma profissão clássica, né, que talvez há 30, 40 anos a gente pensava assim, ou ele ia fazer pesquisa ou ele ia ser professor. Não, né? Hoje você pode, além de ser professor e fazer pesquisa, você tem tantas outras possibilidades, tantos outros caminhos, que muitas vezes você nem vai precisar fazer química e farmácia com biologia, você já vai ter um ganho de conhecimento que vai te abrir um monte de portas, né? E isso vale para qualquer profissão, né? Então vejam, por exemplo, eu escolhi medicina. Na medicina, antigamente, assim, você pensava em medicina, o que o cara ia fazer? Ele atender paciente, né? Ou na clínica, ou no hospital, ou juntos, né? Na clínica e no hospital. Hoje você tem médico que trabalha na indústria farmacêutica, exclusivamente com marketing. Você tem pesquisadores que trabalham só no desenvolvimento de novas tecnologias. Você tem comunicadores em saúde, né? Pessoas que só falam de saúde e muitas vezes nem fazem um atendimento clínico. Enfim, só para a gente ter algumas ideias das amplas possibilidades que a gente tem dentro de uma área. Então, assim, estou em dúvida, eu gosto de biologia, mas, putz, eu tenho um lado meio empreendedor que eu acho que a biologia não supre. Será que não supre? Né? Então, assim, se você acha que não supre, será que de repente eu não posso fazer um curso complementar, assistir algumas aulas dentro de outros cursos, né? Eu vou aumentando o meu escopo, eu vou ampliando, né, as minhas possibilidades, porque em algum momento tudo isso vai
vai fazer diferença. Você vai somar isso, você vai acrescentar tudo isso, né? E você vai fazer uma escolha única, que é a tua escolha. Então acho que esse é um outro ponto importante. As áreas hoje são gigantescas e existem muitas possibilidades, mesmo dentro de uma profissão clássica. E um terceiro ponto que eu acho que eu queria trazer aqui para vocês é como existe ainda espaços entre essas áreas clássicas, né? E de repente é uma coisa que vocês vão descobrir no momento em que vocês estão dentro de um curso desses, né? Quer dizer, eu consigo achar uma área, por exemplo, eu estou pegando o Francisco aqui como exemplo, que integra um pouco da química, integra um pouco da farmácia, integra um pouco da biologia, e você tem toda uma área, um corpo de conhecimento gigante, né? Que muito pouca gente explorou e que você pode descobrir esse caminho. Eu dou um exemplo para vocês. Eu, depois da medicina, fiz biologia, e aí dentro da biologia, né, eu tinha um interesse especial por genética e por evolução, e aí assim eu falei, gente, eu já fiz medicina, já fiz psiquiatria, gosto de comportamento, eu estou fazendo genética, eu estou fazendo evolução, como que funciona essa história do comportamento do ponto de vista evolutivo? E aí eu descubro que tem algumas universidades no mundo que tinham um mestrado específico para evolução e comportamento, né? Então, como a gente começa a pesquisar, a gente acha nichos, a gente acha áreas que às vezes poucas pessoas trabalham na tua cidade, na tua região, no teu país, mas que de repente em outro país ou em outra área ou em outra região tem um grupo que trabalha com isso, e como você pode se encaixar nesse grupo, porque é isso, né? Como a gente é muito individual, como a gente é muito único, como a gente tem desejos muito pessoais e particulares, né? Às vezes um curso clássico, ou a imagem que a gente tem de um curso clássico, parece que não vai dar conta de todas as suas demandas. E não vai dar, né? Óbvio que não vai dar, porque nenhum curso consegue suprir todas as suas particularidades. Mas você consegue achar um espaço paralelo, um vácuo, né? Uma área de transição, uma zona de sobreposição, que você acha teu espaço e teu caminho. Então assim, estou desesperado, fiz biologia, mas não é nada daquilo que eu imaginava. Será que não é? Dá mais um tempo, pesquisa um pouco mais, olha o que está em volta, né? Porque isso pode trazer algumas oportunidades únicas para vocês. E mais, né? Se você se der conta de que isso não é realmente o que você quer, né? Hoje a gente pode ter essa flexibilidade, hoje a gente pode mudar, a gente pode começar de novo. Não, mas eu quero fazer uma faculdade, nunca mais quero estudar. Esquece, né? A faculdade é o começo de um processo teu em que você vai estudar para sempre. E a gente vai estudar para sempre, gente. Se a gente quiser se manter atualizado, antenado, capacitado para lidar com esse mundo em transformação, a gente tem que estudar sempre. Não é só médico que tem que estudar sempre. Não. Não é só médico que tem que estudar sempre. Todo mundo que quer ter um espaço, que quer achar uma brecha, quer pensar numa coisa diferente, né? A gente vai ter que ter esse olhar, né? De busca, de pesquisa, de estudo, né? Mas eu não quero só estudar. Mas não precisa só estudar, né? Tem um cara muito legal que é um sul-coreano, chama Byung-Chul Han. Ele mora na Alemanha, dá aula na Universidade de Berlim, escreve em alemão, e ele fez um livro muito legalzinho, é legalzão, né? Que chama Sociedade do Cansaço. O Chul Han fala basicamente o seguinte: a gente estuda tanto, a gente se preocupa tanto com o trabalho, a gente passou a ser o chefe da gente mesmo, né? A gente que faz as cobranças da gente mesmo, né? E a gente tem, numa sociedade muito competitiva e no mundo em transformação, a gente está o tempo inteiro investindo em informação e em conhecimento. Mas é tanto, que a gente não aguenta, a gente se esgota, né? Então, para o Chul Han, o que define a nossa sociedade é o cansaço, né? A gente está sempre em busca. Quando a gente alcança, a gente quer mais, a gente usa os momentos de lazer da gente para aprender mais e a gente se cansa. E por isso as pessoas estão mais ansiosas, podem estar com mais depressão, podem estar com mais burnout, né? Então, o Chul Han propõe que a gente repense essas relações da gente com o trabalho, com o estudo. Aí vocês podem estar falando assim, mas isso que você está falando não é exatamente o oposto do que você falou até agora há pouco, que a gente tem que estar sempre pesquisando, olhando, buscando? Eu acho que a gente tem que estar sempre pesquisando, olhando, buscando, aprendendo, se capacitando, mas a gente tem que cuidar da gente mesmo, né? Então a gente tem que ter nossos espaços, as nossas áreas verdes, os nossos momentos em que a gente vai fazer uma coisa que vai
trazer para a gente uma sensação de prazer, de relaxamento, de distensão, de busca por uma coisa que não necessariamente tem a ver com o trabalho da gente, mas um gosto pessoal. Então o cara pode ser um gênio da matemática, um gênio da biologia, e tem um momento dele que ele quer assistir série de, sei lá, novela mexicana, né? Que ele quer ver uma science fiction totalmente distópica, e o cara é super cartesiano, mas ele quer... Enfim, né? São coisas que dão prazer, são coisas que fazem a gente lidar melhor com esse tempo, né? De respiro mesmo, né? Pra gente não chegar nesse ponto de estar tão esgotado, tão cansado, que a gente não faz mais nada, né? Que a gente fica paralisado, tá? Então o mundo é esse, pessoal, um mundo em transformação, um mundo desafiador, mas um mundo cheio de oportunidades, em que a gente tem que ser dinâmico, que a gente tem que procurar brechas, que a gente tem que usar os instrumentos que a gente tem, né, para cada vez mais a gente construir o nosso conhecimento, né? As aulas não são mais... Esse curso que eu fiz na universidade, eu falo assim, gente, tem tão pouca aula, né? Durante a semana tem meia dúzia de aula, e o resto do tempo? O resto do tempo você vai construir o teu conhecimento. Você vai pesquisar, você vai estruturar, você vai projetar, você vai olhar para as novidades. Então acho que cada vez mais a gente caminha para um modelo de aprendizado, né, em que você tem um papel mais ativo, né, na construção das suas habilidades. Falamos do mundo? Tudo beleza? Certo.